Hoje é 10 de fevereiro de 2021, quarta-feira. Está começando mais um Despertando com a Palavra. E hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, em específico o versículo 3 de Mateus 5, sobre os humildes de espírito. O que é humildade para você? Você acha que humilde é você não ter nada? É ser pobre? Ser sem nenhum benefício? Humilde é sermos pobrezinhos que não temos direito a prosperar? Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é sobre isso essa humildade. Quando nós lemos Mateus 5, no versículo 3, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segundo o dicionário, humildade significa simplicidade ou despojamento, atributo característico de quem possui o conhecimento sobre os seus próprios limites, que expressa submissão à frente dos seus superiores. Essa bem-aventurança não é a primeira. Ela nos mostra que devemos nos esvaziar, reconhecer que nada somos. Não serão só os pobres que não têm nada, que não têm dinheiro, que não têm posses, que vão herdar o reino do céu. Porque talvez esses sejam soberbos e arrogantes, mesmo que nada tenha materialmente. Não são esses, são os humildes de coração. São os quebrantados, humildes de espírito, que entendem que são submissos a Deus, que ainda que tenham conhecimento, posses, eles têm um maior de todos e eles vivem por ele. É esse o entendimento. Quando nós falamos de humildade, não devemos só pensar daquelas pessoas que abdicaram de bens materiais, ou que foi humilde, né? Existem exemplos, Irmã Dulce e tantos outros. Não são essas pessoas que abdicaram de bens materiais para viver num nível de pobreza ou que dividiram. Humildade são aqueles que sabem ter, mas que entendem um propósito na vida, de que eles não são superiores nem melhores, que eles também são herdeiros do reino de Deus e que devem sim se humilhar, ser humilde de espírito. Não é viver só com a roupa do corpo. Não é isso. A palavra de Deus diz que Jesus não tinha nem onde descansar a sua cabeça, mas também nós víamos que ele se vestia, não é, muito bem. A humildade de espírito está mais relacionada à simplicidade de coração, algo que na nossa sociedade é um pouco até desprezado. Quando tem aquelas pessoas simples que se aproximam do outro, não é? As pessoas julgam, subjugam. Você tem feito o quê? Como você tem agido? Qual você tem sido exemplo? Ou você tem só esperado humildade da parte do outro? E quando chega a sua vez, você age com arrogância e soberba. Arrogância e soberba não é só empinar a cara e vestir uma boa roupa. É quando você se nega a perceber que o outro também tem algo para te dar, nem que seja uma palavra. Humildade também é quando eu preciso não só acreditar em mim mesma, na minha autoconfiança, de achar que só eu tenho todas as respostas, né? Na minha autopromoção, não é isso. É você compreender que existe um Deus, que por mais que nós tenhamos autoconfiança que devemos ter, por mais que tenhamos alguma coisa para a gente perceber que não somos isentos de bens materiais, mas a gente entender que existe um Deus que nos ama, que se preocupa e que está disposto a nos direcionar para o melhor. Muitas das vezes existem cristãos, né, que usam a falsa humildade. Sabe umas palavras que às vezes a gente cita e somos arrogantes e soberbos sem perceber? É quando usa o termo de assim: você não é cauda, você é cabeça. E usa disso muitas das vezes para pisar,
para machucar o outro. Ou então diz assim: posso não ser o rei do mundo, não é? Mas sou filho do rei. E assim vai e acha que pode fazer tudo, que em nome disso e por essa herança você tem o direito de tudo. Se Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, está lá em Mateus 8, quem somos nós para exigir alguma coisa ou nos acharmos alguma coisa? Nós não podemos fazer isso. Nós devemos ser humildes de espírito, é ser simples de coração, não dependendo de nada nesse mundo. É você não ter amor ao dinheiro, não ter amor aos bens materiais. É você ser humilde a ponto de se aproximar de outra pessoa, sem você ver vantagem, sem você querer receber nada em troca. Lógico que ao menos amor, carinho nós vamos receber, porque não tem como a gente dar e não receber, gente. Não tem como, é a lei da semeadura. A palavra de Deus, ela se cumpre. Ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos. E também que olhamos para um Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor, que é infinito. Isso é ser humilde de espírito. Sabe por quê? Porque você pode ter tudo, mas você não sabe se sua senha chegou de repente e no final você não vai levar nada. Então não se preocupe com certas coisas. Não queira ser aquilo que você não é, nem parecer ser o que você não é, em nome de Jesus. Eu vou contar uma fábula bem curtinha que fala sobre 2 galos. 2 galos nós vamos contar agora. Em nossas vidas, muitas das vezes, o contrário de humildade é arrogância. E nós andamos com essas pessoas que não possuem humildade. Às vezes até somos essas pessoas que não têm humildade, são arrogantes, que olham só para o seu próprio umbigo, sem se preocupar com quem está ao seu favor. Vem e usa-se do eu estava brincando e vai destilando veneno, a maldade. Não compreende o outro, age de maneira arrogante. Agora eu não posso, agora eu estou assim, agora eu estou assado. Vigie em nome de Jesus. As pessoas se sentem, essas pessoas arrogantes, elas acham que estão fazendo certo. E que para terem sucesso, elas não olham para o lado. Se vão oferecer ajuda, ela não quer saber. Elas acham que o melhor tem que ser para elas, porque elas são filhas de Deus e merecem tudo. E não é assim. Veja só, 2 galos estavam disputando uma luta bem feroz. O direito de comandar a chácara onde eles viviam. Por fim, um pôs o outro para correr, e o galo derrotado afastou-se e foi se recolher num lugar sossegado. O vencedor, voando até o alto do muro, bateu suas asas e exultante cantou com toda a força sobre o muro. Uma águia que pairava ali perto lançou-se sobre ele e com um bote certeiro o levou preso em suas poderosas garras. Então, quem restou? Aquele galo derrotado saiu do seu canto e daí em diante reinou absoluto, livre e disposto. Vejam só, o orgulho nos leva à destruição. Devemos permanecer humildes, mesmo em nossas vitórias. Mesmo quando somos vitoriosos, devemos saber como comemorar essa vitória. Missionária, eu não posso comemorar? Pode sim, mas não com arrogância, sim com gratidão, sim com humildade de espírito. Afinal, nunca sabemos o que é que a vida nos reserva para nós no próximo minuto, no próximo segundo. Aqueles que sabem se preservar e respeitar as pessoas em seus momentos de glória, de vitória, são aqueles que colherão os melhores frutos da vida. Isso são as pessoas que sabem e conhecem o que é humildade e a exercem com maestria. Que possamos entender que a humildade é o melhor caminho. Assim como a palavra de Deus nos orienta que sejamos humildes de coração, que possamos fazer isso todos os dias de nossa vida.
compreendendo que existe um Deus da qual nós dependemos tão somente dele e que existe uma bem-aventurança sobre os que são humildes de espírito. Ó Pai, meu Deus, meu Pai querido, queremos agora pedir a Ti um espírito humilde, ó Pai, para que possamos nos relacionar bem, primeiro com o Senhor, entendendo que Tu és o Deus de todo o ouro, de toda a prata, Tu és o Deus de toda a criação, ó Deus, para poder nos relacionar melhor com as pessoas que estão ao nosso redor. Tira dos nossos corações toda a arrogância, ó Pai. Queremos entender que não precisamos fazer nada para nos exaltarmos. Não precisamos nos exaltar diante de Ti, ó Pai, porque somos pequenos, falhos, incompletos. Não precisamos sermos reconhecidos pelas pessoas, porque Tu és um Deus que tudo vê e o galardão vem de Ti, ó Pai. Queremos agora, hoje, nesta quarta-feira, rejeitar toda ansiedade, todo o estresse, toda a obra maligna que nos torna arrogantes sem nem mesmo percebermos, ó Pai. Queremos aprender com o Teu Filho amado Jesus, que é manso e é humilde de coração. Ó Deus, eu oro para que essa pessoa, ó Deus, se ela se esforça, mas às vezes está tão envolto da arrogância que nem percebe que a destila e incomoda as outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, dê-lhe autoridade para o autoconhecimento e percepção de suas ações, para que ela quebrante o coração e não fique só apontando para o outro, mas que ela se autoanalise hoje nessa manhã. Ah, Deus, e torne-se uma pessoa humilde e receba as bem-aventuranças como resultado de sua humildade, porque a Tua palavra diz que aquele que é humilde de espírito é bem-aventurado. E é isso que eu desejo, que eu oro nessa manhã por esses que estão me ouvindo, nos ouvindo agora, que é o Teu Espírito que fala aos nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, nos capacita a sermos humildes de coração, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Que possamos nos encontrar no nosso caminho, na humildade, com sabedoria, sendo humilde de coração, de espírito, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Tenha um dia excelente, produtivo, em nome de Jesus. Desperte com a palavra.